Olá, galerinha! Tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Seja bem-vindo à aula número 93 de língua portuguesa. Que bom que você está aqui com a gente, tá bom? Eu sou a professora Carolina Molina, esse é o meu sinal, e o meu amigo Lucas vai me ajudar aqui, né? O intérprete está me ajudando aqui para conversar com vocês aqui nessa aula. Vamos trabalhar um pouquinho, então? Antes da gente começar, eu tenho aquele recadinho de sempre, que você já escutou 93 vezes, né? Entra lá no Classroom, responde 2 atividadezinhas que eu deixei para você. Você não tem acesso? Não tem problema. Faz no teu caderno, leva na tua escola, tá? E garante assim a sua presença, uma notinha, tá bom? Vamos fazer assim então? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Opa! Objetivos da nossa aula. Nós vamos ler texto compreensivamente, vamos identificar a tese de um texto, também vamos estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, vamos localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão e inferir uma informação implícita em um texto. Então, a gente tem muito trabalho para fazer, tá bom? Vamos começar então para a gente não perder tempo. Tá bom? Eu trouxe para vocês hoje, né, uma redação nota 1000 do Enem. Fala aí para mim se esse não é teu sonho, não é? O sonho de todo mundo que faz o Enem é tirar uma nota 1000. Eu trouxe uma redação nota 1000 e a gente vai analisar essa redação para entender, nossa, que legal, como é que ele conseguiu, vamos ver como é que deu certo, o que deu. Vamos ver isso então? Vamos aprender um pouquinho? Então vamos lá. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade historicamente marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo, que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. Tenho já um quiz logo de cara para você, né? Você sabe que o texto do Enem ali é o texto dissertativo argumentativo, tá? Vamos falar um pouquinho aqui desse texto? Nós acabamos de ler a introdução da redação. Releia o trecho. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Que tipo de introdução o candidato do Enem escolheu produzir? Como que ele resolveu produzir? Com uma afirmação, com uma pergunta ou sequência delas, com uma divisão ou com uma citação direta ou indireta? Tá bom? Então, ele escolheu começar ali com um tipo, né, de introdução. Olha ali com bastante atenção, vê direitinho, eu dou um tempinho para você, porque essa tá bem fácil, tá? E a gente já volta. Respondeu?
Tudo certinho aí? Vamos lá? Essa estava muito fácil, né? Então, o que ele resolveu aqui? Como que ele fez a introdução dele? Muito fácil. Com uma citação direta, né, ou indireta, porque ele fala que é o pensamento do Claudio Lévi-Strauss, certo? Não é o pensamento dele, não é a opinião dele, tá? É a opinião de outra pessoa que ele coloca ali, certo? Tenho mais um quiz para você, olha que fácil esse. Segundo o pensamento de Claudio Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Os conectivos usados nesse trecho dão a ideia de, respectivamente, então, a palavra segundo e a palavra como, esses dois conectivos. Eles vão dar ideia do que para a gente? Letra A, de critério e comparação. Letra B, de tempo e comparação. Letra C, de causa e consequência. Ou letra D, de proporção e finalidade, tá? Pensa aí bem certinho, temos dois conectivos aí, olha com bastante atenção e a gente já volta para comparar as nossas respostas. E daí, como é que foi? Conseguiu responder? Tava fácil, né? Bem fácil. Olha aqui, o que a gente tem aqui? Critério e comparação. Qual o critério que ele usou? Segundo o pensamento de Claudio Lévi-Strauss, né? E comparou, né, a estrutura da sociedade como os eventos históricos e as relações sociais. Então, são os dois que ele usou aqui, os dois conectivos. Tenho mais um exercício para você. Esse mesmo trechinho, tá? Segundo o pensamento de Claudio Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. A palavra grifada retoma algo que já foi dito ou que ainda será dito? Explica para mim. Essa tá bem fácil também. A palavra esse, que aparece ali, é um pronome demonstrativo. Retoma algo que já foi dito ou algo que ainda vai ser dito? Fala aí para mim e a gente já volta para comparar as nossas respostas.
Então, vamos ver o que você respondeu ali. O pronome demonstrativo esse, né, que está ali. O que ele está fazendo? Ele está falando sobre algo que já foi dito. Na verdade, os pronomes demonstrativos esse, essa, isso, sempre retomam algo que já foi dito, tá? Sempre que você já disse alguma coisa e vai retomar, você deve usar esse, essa, isso, tá bom? Vamos lá? O exercício 2. Então, o primeiro parágrafo do texto, ele é responsável por apresentar a tese desse texto, certo? Releia um trecho da introdução. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Qual é a tese defendida nessa redação? Então, a gente já sabe que o primeiro parágrafo ele tem a tese, a defesa, tá? É aquele momento em que você coloca aquilo que vai ser defendido na tua redação, tá? O que você realmente vai defender com os argumentos depois do desenvolvimento, certo? Qual é a tese, né, que esse candidato do Enem, que tirou nota 1000, defendeu aí? Nesse trecho você já consegue ver. Eu vou dar um tempinho para você pensar bem e a gente já volta, tá bom? Então, você conseguiu responder ali qual é a tese, né? Vamos ver qual foi a tese que ele está defendendo ali no texto dele. Vamos ver? Então, a tese defendida é que a comunidade historicamente marginaliza as minorias,
o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com o deficiente auditivo, dificultando a sua participação na sociedade e no cenário educativo. Lembrando, então, que a tese fica ali no primeiro parágrafo, e ela é muito importante porque é dali que você vai desenvolver todos os argumentos e tal, até chegar na intervenção, na conclusão ali, tá? Da tua redação. Muito importante, presta atenção nisso, tá? Deixa uma bem legal ali para a tua redação. Vamos continuar lendo, vamos ler o desenvolvimento da redação. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Levi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Por conseguinte, a formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Outro ponto relevante nessa temática é o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos interesses pessoais, aumentando o individualismo. Desse modo, o sujeito, ao estar imersos nesse panorama líquido, acaba por perpetuar a exclusão e a dificuldade de inserção educacional dos surdos por causa da redução do olhar sobre o bem-estar dos menos favorecidos. Em vista disso, os desafios para a formação escolar de tais deficientes auditivos estão presentes na estruturação desigual e opressora da coletividade, bem como em seu viés individualista, diminuindo as oportunidades sociais e educativas dessa minoria. Muito bom, né? O desenvolvimento dele, o que vocês acharam? Vamos ver, ele fez ali 3 parágrafos, né, de desenvolvimento. Vamos analisar aos pouquinhos? Vamos ver, aqui no exercício 3, eu trouxe esse trechinho aqui. Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Levi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Antes até de eu fazer a pergunta para você, eu quero falar uma coisa. Sabe aquela aula de sociologia, de filosofia, de história, de biologia? Todas elas vão ser importantes. Todas as aulas são importantes na construção da tua redação do Enem. Tá? Na construção da tua redação do vestibular. Todo o conhecimento que você adquiriu durante toda a tua história, na escola, no colégio, tudo que você aprendeu. Então, presta atenção, tá? Nessas aulas, capta tudo que você puder ali, porque isso vai valer a pena para você. Você repara como ele retoma aqui, né? O que ele já tinha dito lá na introdução. E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: o conectivo que inicia o segundo parágrafo pode ser substituído sem alterar o sentido por qual outro conectivo? Letra A fim de que. Letra B, eventualmente. Letra C, dessa forma. Ou letra D, além disso. Pensa aí, olha direitinho, substitui, vê o que ficaria legal e depois você me explica, tá bom? Eu já volto para a gente comparar as nossas respostas.
Então, respondeu aí para mim, como é que foi? Sem alterar o sentido. Aquele conectivo pode ser substituído por qual outro? Vamos ver? Dessa forma, né? O assim a gente podia colocar dessa forma, ao analisar a sociedade, né? A gente ficaria a mesma coisa, não mudaria em nada o sentido, tá? Isso é muito importante também, você pode usar diferentes conectivos e eles podem dar a mesma ideia. Fica de olho nisso. Vamos falar mais um pouquinho, então, dos conectivos. Aqui a gente tem, por conseguinte, é um conectivo que você não usa muito, né? No dia a dia você não fala, né? A formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em libras e os demais auxílios necessários. O conectivo em destaque poderia ser substituído sem alteração de sentido por quais conectivos aqui? Então, pode ser mais de um. Quais conectivos a gente poderia usar aqui? Dessa maneira, logo após, da mesma forma, em consequência, talvez, em resumo, antes de mais nada ou além disso. Pensa bem aí, substitui, dá um tempinho para você e a gente já volta e compara as nossas respostas. Respondeu? Vamos ver o que você respondeu ali? Então, como eu disse, podia ser mais de um conectivo desse aqui e vamos ver o que você respondeu, né? A gente podia usar dessa maneira, em consequência ou em resumo, né? Então, dessa maneira, a formação educacional dos surdos é prejudicada, né? Em consequência, a formação educacional dos surdos, tá? Em resumo, tá? Então, muitas vezes você pode usar um outro conectivo que você já tenha mais acesso, que você conheça melhor, que você já esteja mais acostumado, tá bom? Vamos lá, então? Vamos ler a conclusão da nossa redação, da redação desse nosso amigo aqui. Depois, no final, vou dizer para você quem fez essa redação linda, né? Que ganhou uma nota 1000 ali no Enem. E você presta bastante atenção, vamos ver na conclusão agora o que ele vai dizer para a gente. Logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos, por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Ademais, é vital a capacitação dos professores e dos pedagogos pelo Ministério da Educação
com o fito de instruir sobre as necessidades de tal grupo, como o ensino em Libras, utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas, a fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Então, essa aqui foi a redação do Matheus Rosi, redação nota 1000 de 2017, e o tema era os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Um sonho que eu acho que todo candidato do Enem tem, né? Que é tirar uma nota 1000 aí. Então, aqueles, né, que estão se preparando, alguns vão fazer esse ano como treineiros, o pessoal da segunda série já vai treinar lá, vai fazer, já se inscreveu. Então, tem umas dicas bem legais aí para você e você vai conseguir fazer uma redação bem linda. Vamos lá? Temos o exercício 5 e agora eu quero que você repare e perceba os conectivos usados na conclusão do texto. Tá? Ele usou logo, portanto, ademais, com o fito de, a fim de. Esses conectivos dão ideia de quê? Tá? Eles vão emprestar que ideia ali para a continuidade do texto? Eles fazem essa ligação dando ideia de quê? Certo? Eu dou um tempinho para você, você pensa bem aí e a gente já volta para você falar para mim. Esses são os conectivos que foram usados na conclusão. Você descobriu já? Então, o que eles representam, a ideia que eles dão ali, que eles emprestam para o texto? Vamos fazer? Vamos ver o que você respondeu? Então, logo, já começa de conclusão, né? Portanto, conclusão também. Ademais da ideia de adição, quando você vai adicionar uma nova ideia, né? Com o fito de finalidade, com a finalidade de, né? A fim de também de finalidade. Então, repare aqui que os conectivos, eles vão fazer essa ligação das ideias ali, né? Para que as ideias fiquem muito bem estruturadas, tá? Tenho agora mais um exercício, e esse exercício é bem legal e bem importante, né? É um dos critérios, uma das competências que é avaliada no Enem, é justamente a intervenção da tua redação, tá? Ou seja, na conclusão você tem que fazer uma intervenção completa, né? Quem sabe aí para ganhar seus 200 pontos ali. Vamos ver?
A conclusão dessa redação, ela apresenta uma proposta de intervenção completa. Ela responde essas perguntinhas aqui, quem vai fazer, o que vai ser feito, onde vai ser feito, ou até alguma outra coisa, para quem, né? Quem que está fazendo. Ela responde algumas perguntas. Vamos ler o trechinho. Logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras. Ademais, é vital a capacitação dos professores e dos pedagogos pelo Ministério da Educação. Esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas, a fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Se você quiser, você pode até colorir ali, vermelhinho, azul, verde, e depois a gente volta para ver a resposta e comparar as nossas respostas, tá bom? É isso mesmo, ele conseguiu e fez uma intervenção completa. Olha só, eu deixei bem coloridinho aqui para vocês verem, né? Então, aqui a gente tem os conectivos ali, mas a gente tem em azul ali o que, né? Quem que tem que fazer, e depois a gente vai ver até onde, olha só. Então, o que tem que ser feito? Medidas públicas são necessárias para alterar o cenário, a criação de oficinas educativas, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos, por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. É vital a capacitação dos professores e dos pedagogos, instruir sobre as necessidades de tal grupo, como o ensino em Libras, utilizando cursos e métodos, para acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade.
elevar a visualização dos surdos como membros, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Isso tudo é o que deve ser feito. Mas quem tem que fazer isso? As prefeituras, o Ministério da Educação. Repararam? E onde vai ser feito isso? Está lá no final. Onde? Nas escolas, tá? Tornando os surdos membros do quê? Do corpo social. Então, ele tem uma intervenção completa aí? Tem uma intervenção completa, certo? Vamos para o resumo da nossa aula de hoje? Passou rapidinho, né? Então, o que nós fizemos? Nós lemos um texto dissertativo argumentativo compreensivamente, nós identificamos a tese do texto, localizamos as informações explícitas no texto, estabelecemos relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão e inferimos uma informação implícita em um texto. Que bom que você assistiu a nossa aula, espero que você tenha gostado. Não esquece de ir lá no Classroom, responder as questões ou levar a atividade lá na sua escola, tá bom? Até a próxima aula, a gente se vê por aqui. Um beijo para você.